Olá, você acompanha no programa Mais Saúde de hoje. Maranhão alcança recorde de transplantes de órgãos. O programa Cuidar de Todos faz aniversário de 1 ano com milhares de cirurgias realizadas no estado. E mais, Cine Solarzinho leva a 7ª arte para crianças atendidas pela Unidade de Especialidades Odontológicas no bairro São Francisco. E o quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é colesterol. Fomos às ruas para saber quais as dúvidas da população. No quadro Vacina Sim, fique por dentro dos locais para a aplicação da vacina contra a gripe. No estúdio, uma entrevista com o médico ortopedista Vinícius Menescal. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Número histórico, o Maranhão alcançou a marca de 57 transplantes de órgãos apenas no mês de julho. O bom resultado se deve ao conjunto de ações e campanhas realizadas pela Rede Estadual de Saúde. No Hospital Carlos Macieira, em São Luís, funciona o processo de captação de órgãos para doação. Em julho deste ano, o estado chegou à marca de 57 transplantes realizados em um único mês, um número histórico. Em julho agora nós temos muitos motivos para celebrar. A gente comemora o primeiro ano dessa nova gestão da Central Estadual de Transplantes do Estado do Maranhão, com apoio da SES, e celebra também o mês com os melhores resultados em relação à doação e realização de transplantes do Estado ao longo desses 22 anos, quase 22 anos de Central de Transplantes, de histórico no Maranhão. O bom resultado vem de um trabalho estratégico e de parcerias. A arma de estratégia que foi implementada para nós termos esses resultados de tanto sucesso, agora em julho e ao longo do último ano para cá, foi o Plano de Aceleração de Transplantes, que foi desenvolvido pela equipe aqui do Maranhão, junto com o apoio da SES, em parceria com os hospitais estratégicos, sobretudo o Hospital Universitário Presidente Dutra, que é o Centro Transplantador SUS aqui do Maranhão. Então, graças a esse plano de gestão aplicada e as parcerias estratégicas, nós conseguimos aumentar em mais de 95% o número de transplantes de córnea, mais de 125% o número de transplantes de órgão e mais de 300% o número de comissões intra-hospitalares para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Na rede pública do Maranhão, apenas o Hospital Universitário é habilitado e credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar o transplante de órgãos e tecidos. Para se ter uma ideia do salto no número de transplantes de órgãos feitos aqui no Maranhão, até 2023 a média mensal era de um procedimento. De 2023 para cá, o número subiu para 4 e em julho o estado alcançou o número recorde de 7 transplantes de órgãos realizados aqui. O caminho do transplante obedece a uma lista nacional. Uma vez que você é listado para receber um órgão ou um tecido para transplante, você é avaliado pela equipe, recebendo a indicação de transplante, você entra na lista estadual, né? Quando existe uma doação dentro daquele estado, esse órgão ele é priorizado para as pessoas que são da fila daquele estado. Mas, ao mesmo tempo, o SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes, ele integra todas as listas de todos os estados. Então, se tem um órgão em algum estado próximo que não vai ser utilizado, ele vai para essa fila do estado mais próximo e acaba beneficiando. Foi o que aconteceu com 4 dos 11 órgãos captados no Maranhão. Eles seguiram para estados como Ceará e Rio Grande do Sul. Os outros 7 foram transplantados no Hospital Universitário da UFMA, Unidade Presidente Dutra. Além dos órgãos, houve transplante de 50 córneas, 40 captadas no Maranhão e 10 vindas de outros estados. Sinalizar em documentos que é doador de órgãos já não é suficiente. A decisão passa pela família do provável doador. Daí a importância de campanhas de conscientização e sensibilização. A doação de órgãos é a esperança que muita gente precisa para viver. A doação, ela depende exclusivamente da família. Por isso que a gente coloca todos os nossos esforços de campanha para sensibilizar, para informar os familiares. No final das contas, ele que decide, né? Obviamente, quando você tem uma conversa aberta em casa e se declara doador para a sua família, né, isso facilita a tomada de decisão no momento que já é muito difícil. Então a gente sempre incentiva e pede que, se você é doador, se você tem essa intenção de ajudar a salvar outras vidas, né, tem esse ato de amor, de generosidade dentro de você, que converse com seus familiares, converse sobre isso em casa, para que eventualmente, caso aconteça algum dia, você tenha a possibilidade de ter sua vontade realizada, né? O
No nosso Fala Doutor de hoje também vamos abordar sobre o colesterol. Para isso, fomos às ruas de São Luís para saber as principais dúvidas da população e quem vai nos responder é a médica cardiologista Amanda Castro. Confira. Queria saber quais os riscos do colesterol alto. O colesterol alto, ele é gordura, né? O colesterol é gordura. Então, ele está na gênese das placas de gordura que estão dentro das artérias do nosso corpo e podem acontecer em qualquer lugar. Podem acontecer no coração, dando infarto, no cérebro, dando AVC, em qualquer artéria, nas artérias da perna, causando a doença arterial periférica, que pode levar a trombose, a amputação nos piores estágios. Então, assim, é uma doença, essa doença a gente chama de aterosclerose, quando tem o acúmulo de placas de gordura nas artérias. E ela causa doenças muito importantes que podem deixar sequelas irreversíveis para o paciente. Só alimentação e atividade física podem baixar o colesterol? Sim, só que essa é uma pergunta que a gente também tem que relativizar. A atividade física e alimentação saudável conseguem baixar sim o colesterol, mas alguns pacientes precisam de uma porcentagem maior, né, para baixar mais o colesterol. Então a gente precisa potencializar essa diminuição do LDL com o uso dos medicamentos também. Mas a atividade física e a alimentação saudável, elas conseguem baixar. Certo, agora é o outro. Ok. Doutora, quando que a medicação entra para melhorar o colesterol? Outra pergunta que a gente responde, que também depende do risco cardiovascular de cada paciente, porque aí é o ponto de partida para a gente saber o valor que o LDL, que é o colesterol ruim, tem que ficar. Se for um paciente de baixo risco, cardiovascular, avaliado, né, pelas calculadoras de risco que o cardiologista faz, essa avaliação no consultório, ele pode ter um colesterol alto. A gente institui medidas, inicialmente, atividade física, perda de peso, controle de alimentação e reavalia esse paciente em 6 meses. Se for um paciente que tem um risco maior, isso tem que ser avaliado com menos tempo, idealmente em 3 meses. E repetir o valor, né, do colesterol para saber quanto que tá. Se o valor do colesterol continuar alto ou não atingir a meta, depender do score de risco, a gente precisa conversar com esse paciente para introduzir medicamentos. Alguns pacientes a gente já precisa introduzir medicamentos na primeira oportunidade, principalmente quando o LDL, que é o colesterol ruim, está acima de 190, que já é um valor considerado para alto risco cardiovascular. A partir de quando o colesterol pode apresentar perigo à saúde? Essa é uma ótima pergunta e a gente precisa responder tanto com base no valor do colesterol quanto com base no tempo de exposição. Não somente o valor alterado do colesterol pode representar um risco, a depender do risco cardiovascular independente de cada paciente isoladamente, mas também o tempo de exposição. Às vezes o paciente tem um colesterol um pouco mais alto, mas ele tem um colesterol alto por pouco tempo. Mas às vezes ele tem um colesterol apenas 10 a 20% mais alto, mas ao longo de 20, 30 anos. Então isso também é perigoso. Não só o valor, mas também o tempo de exposição. E o valor depende do risco cardiovascular de cada paciente. O programa Cuidar de Todos, Atenção Primária do Governo do Estado, completou um ano de ações, entrega de equipamentos e cirurgias realizadas, acabando com a demora nas filas. De acordo com o governador Carlos Brandão, a união de forças garantiu o sucesso do programa nos 217 municípios maranhenses. Em São Luís ou no interior do estado, milhares de maranhenses receberam cuidado. Cirurgias foram realizadas, acabando com a demora nas filas. Kits e equipamentos foram distribuídos em cada canto do Maranhão em um ano do programa Cuidar de Todos, Atenção Primária. De acordo com o governo do estado, a união de forças entre o estado e os municípios garantiu o fortalecimento da atenção primária nas cidades. Em um ano foram entregues quase 900 mil equipamentos distribuídos nos 217 municípios do Maranhão, beneficiando 2.540 equipes de saúde da família. Com esses números, o Maranhão sai do 16º lugar
e alcança a 12ª colocação no ranking nacional de saúde primária. Continuaremos investindo para que as pessoas tenham um atendimento adequado e para que os indicadores melhorem em todo o estado. O secretário de Estado da Saúde diz que a meta é ampliar o apoio aos municípios e cuidar de todos ainda mais em 2024. O compromisso do governador Carlos Brandão de nos aproximarmos dos municípios, de alcançar a população maranhense e cuidar de todos. E tenho a certeza, 2024 vem muito mais cirurgias para a gente alcançar as metas no Maranhão. Seu Everardo foi um dos contemplados com o programa Cuidar de Todos. Ele tinha parte da visão comprometida por causa da catarata, fez a cirurgia e mudou sua vida. Operei do olho esquerdo, entendeu? Que eu já não divulgava quase nada e agora estou divulgando 90%. Praticamente uma pessoa inválida, sem poder andar na rua. E agora não. Agora eu voltei aos tempos que eu era antes. Não tem como dizer, melhor do que isso não podia ser. E veja no próximo bloco uma entrevista com o médico ortopedista Vinícius Menescal. Ele vai falar sobre as doenças mais comuns nos pés e tornozelos. E o quadro Vacina Sim, não saia daí, é só um instante. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. Nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais. Funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas. Pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A quinta edição do Cine Solarzinho levou a 7ª arte para crianças atendidas pela Unidade de Especialidades Odontológicas no bairro São Francisco, na capital. Além da visita ao furgão, foram exibidos filmes infantis com direito até a pipoca. O fim de tarde na ponta do São Francisco, em São Luís, traz um belo cenário. E ele foi ampliado para a criançada da região com sessões de cinema. A quinta edição do Cine Solarzinho, da Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão, Sorri, foi a oportunidade de garantir acesso ao cinema gratuito bem pertinho de casa. A gente acaba fugindo um pouquinho do ambiente de consultório odontológico, né? A gente sabe que é um ambiente que muitas pessoas têm um receio, têm um certo medo, principalmente as crianças. Então a gente traz a comunidade para perto da gente, para assistir o filme, assistir a apresentação, onde muitas dessas crianças e até mesmo os adultos nunca assistiram um cinema na vida. E a gente consegue trazer a comunidade para perto,
para até conhecer a unidade de especialidades odontológicas. Esta edição do Cine Solarzinho foi viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco BV e apoio do Instituto Aqua. A ação é realizada pela Brazuca Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Durante o evento, as crianças fizeram visitação ao furgão e assistiram curtas-metragens infantis do Festival Com Kids, com direito a pipoca. O projeto Cine Solar é um cinema itinerante movido à energia solar, que acontece em todo o Brasil há 11 anos. Uma honra para o projeto, né, poder retomar aqui para o Maranhão. Então a gente desembarcou ontem aqui no estado, tivemos uma sessão incrível lá em São José de Ribamar, uma sessão com quase 300 pessoas, e hoje estamos aqui em São Luís para mais uma sessão. Thalia é moradora do bairro e trouxe seu único filho para assistir os filmes. Eu fiquei sabendo através do Instagram e todo dia de tarde eu gosto de trazer ele para passear mesmo, né? Aí fiquei sabendo da sessão de cinema e trouxe ele, porque é uma coisa que ele gosta muito, de estar assistindo desenho. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o médico ortopedista Vinícius Menescal. Ele vai falar sobre as doenças mais comuns nos pés e tornozelos. Doutor Vinícius, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde da TV Assembleia. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Eu sou o Dr. Vinícius Menescal, da Clínica Perform. Sou especialista em pé e tornozelo e doenças articulares de uma maneira geral. Doutor, o que representa a saúde dos pés para a pessoa ter qualidade de vida? O pé é o ponto final da carga do nosso corpo. Então, a coluna é importante, o quadril, joelho, tornozelos e o ponto final, o pé. Então, é importante estar em dia com dieta, atividade física, sapatos adequados e também evitar lesões, de uma maneira geral, né? Doutor, o que aparece de mais comum no consultório ultimamente? Exato. O mais comum são o esporão calcâneo, que o paciente chega falando que parece que tem um prego embaixo do pé, né? Pacientes com joanetes, mulheres que usam sapatos apertados, também costumam dar bastante dor nessa área e é uma queixa frequente. E pacientes também atletas, esportistas, que hoje em dia o beach tênis também acabam torcendo o tornozelo e chegam no consultório com muita dor nessa área, podendo ter fraturas ou até lesões de ligamento. No caso do esporão calcâneo, existe tratamento medicamentoso ou é cirúrgico? Depende de cada caso. Exato. O esporão calcâneo é bastante comum. Então, o que nós vemos? É uma patologia que inflama realmente a face plantar ali do nosso pé. E qual que é o tratamento? A medicação pode ser inicial, para tentar aliviar um pouco a dor. Mas é importante sapatos adequados com um solado um pouquinho mais alto, para relaxar um pouco essa fáscia, tá certo? É importante colocar gelo, e até mesmo uma garrafinha de gelo, você colocar no congelador e ficar passando nessa área, vai aliviar a dor, tá certo? Em relação a joanete, tá. É muito comum em mulher, mas homem também tem? Como é que é? Homem também pode ter, mas a joanete nós falamos que são fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os intrínsecos é nosso próprio, que seria fator genético. Então, tanto homens quanto mulheres podem ter, sendo mais comum em mulheres. E fatores extrínsecos são fatores que nós mesmos causaremos, que seriam o quê? Sapatos inapropriados, sapatos triangulares, bailarinas desde criança que ficam na ponta do pé. Isso pode desencadear também essa patologia dos ângulos do nosso osso, que acabam desviando e causando a joanete. Até legal eu falar um pouquinho mais sobre a joanete, porque nós achamos que é simplesmente o osso crescendo. Doutor, meu osso parece que cresceu, eu estou com joanete. E na verdade não é isso. São uns desvios dos ângulos lá dentro do pé que na verdade ocasionam esse aparecimento do ossinho ali de fora. Doutor, e no caso de atletas, o que representa escolher bem um tênis ou para a pessoa que pratica atividade física? Claro, então é importantíssimo. Então, assim, pacientes inicialmente devem ter uma avaliação geral com o ortopedista. Não só iniciar qualquer tipo de atividade. Porque às vezes esse paciente está com excesso de peso, às vezes esse paciente está com doenças que ele nem sabia. Uma delas seria um esporão, ou esse paciente pode ter hiperfrouxidão ligamentar, não só do pé e tornozelo, de outras articulações. Então o ortopedista, avaliando a princípio isso aí, consegue ver qual o melhor tipo de atividade para ele
e as melhores formas de evitar a lesão. Então vamos falar um corredor. É claro, você tem que ver o aspecto dele, se ele tem lesões de ligamento ou não, se ele tem frouxidão ou não, para indicar se o drop dele, que seria o solado, teria que ser mais alto ou mais baixo, se o tênis tem que ser mais leve ou mais pesado. Então tudo isso é um fator importante. O paciente, sempre quando vai fazer alguma atividade física, o ideal seria passar numa consulta ortopédica. E no caso de mulheres que usam salto? Mulheres que usam salto, aí que tá. Não é errado. Em muitas patologias, é importante usar um pouquinho de salto. O problema é o salto muito alto. Esses saltos agulha, bico fino, ou saltos que ultrapassam 10 centímetros, não tenha dúvida que ele vai fazer uma pressão muito grande, nós falamos, na cabeça dos metatarsos, que são os ossinhos na frente do pé aqui, causando dores e metatarsalgia, né? E como é que é o tratamento quando se identifica, doutor? Perfeito. Então, realmente, a primeira patologia, a primeira sintoma do paciente é dor, né? Então, o paciente, vamos continuar nesse caso, uma mulher que usa sapatos altos durante muito tempo. Primeiro sintoma vai ser realmente a dor na cabeça dos metatarsos. Qual que é a primeira conduta? Realmente, inicialmente, diminuir o salto. Né? Então, diminuir saltos para 3, 4 centímetros, não tem problema, é até bom no tratamento. A banda anterior do calçado ser um pouco mais largo e eu falo que ser um pouquinho macio. Pega os calçados de vocês aí e aperta ele realmente. Tem calçado, você vai perceber que é muito duro. E tem calçado, você vai perceber que ele tem um amortecimento. Então, o ideal de medidas assim, só de mudança de estilo, você conseguindo fazer isso já vai melhorar bastante. E é claro, com medicações, terapias alternativas, na clínica que nós fazemos, terapia por onda de choque, tem casos que pode ser necessário infiltrações regenerativas também, cursam com o tratamento da doença. Doutor, e no caso de situações envolvendo pessoas idosas? Claro, é importante. Então, assim, o idoso, ele vai ter, é muito comum, ele ter um desabamento do pé. Muitos casos ele tem, que nós falamos, a insuficiência do tendão calcâneo, que seria na parte de dentro do pé, começa a desabar esse pé e cursar, com bastante dor e deformidade. Falando dessa patologia que é comum no idoso, esse pé plano com a insuficiência do tendão tibial posterior, né, nós poderíamos usar o quê? Fazer um teste da pisada para esse paciente, para ver realmente a distribuição de cargas, aonde que ele está apoiando mais, onde que ele está apoiando menos, se é mais de um lado e do outro. E existem vários formatos de pé também, né? Exato, eu estou falando nesse momento do pé plano, mas existe também as patologias que nós chamamos que é o pé cavo, que é um aumento daquela curvatura. Nesse mesmo teste que eu estou explicando, que se chama baropodometria, que é o mais famoso teste da pisada, nós vemos essas distribuições de carga para o quê? Para a gente, eu mesmo faço essa avaliação, tanto no exame físico quanto na imagem, para ver se é necessário, às vezes, uma palmilha sob medida para esse paciente, para jogar o pé mais para um lado, jogar o pé mais para o outro, mais para trás, mais para frente. Ou seja, distribuir melhor as cargas desse pé para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. E o idoso, principalmente. Em relação à atividade física, o que a pessoa deve fazer antes de praticar uma atividade física que ela tenha um impacto expressivo no pé? Perfeito. Sobre a atividade física, nós indicamos para praticamente todos os pacientes, de crianças a idosos. Importante aquela primeira avaliação inicial para ver se ele tem patologias de base e, posteriormente a isso, é importante sempre o quê? Fazer alongamentos, porque o paciente pode ter encurtamento, muito comum o paciente do pé ter encurtamento da cadeia posterior, que aí acaba dando tendinite no tendão calcâneo. Tendinite nos tendões fibulares, que é na região do lado. Então, fazer um bom alongamento para iniciar a atividade física é importante. E também, posterior, se o paciente começar a sentir queixas nessa atividade que ele está fazendo, fazer alguns exames de imagem. É muito comum, à medida dos anos, pode ocorrer a lesão de cartilagens, que inicialmente começa simplesmente por raspar e depois começa a raspar osso com osso, que seriam as artroses, que seriam já patologias bem mais graves. Doutor, e inchaços nessa região, do tornozelo, do pé, o que pode representar? Muito comum também. Então, o paciente pode ter, inicialmente, não só a parte ortopédica, mas parte cardiovascular pode estar com alterações, parte dos vasos sanguíneos, né? Pode ter alterações, mas falando muito da parte ortopédica, quando fica muito inchado, pode ser as tendinites, tá certo? Então, o tendão, ele é como se fosse uma corda.
essa corda, quando ela usa muitos movimentos repetitivos, pode ocasionar esse inchaço dessa corda. Com esse inchaço você vai perceber ali aquele aumento de volume, fica até um pouco quente na área, tá certo? E bastante doloroso. Doutor, muitas pessoas, principalmente idosas, reclamam quando chega o período chuvoso aqui no estado, né, com dores das articulações, principalmente nessa região dos pés. Sim. Isso tem alguma influência? Sendo bem honesto, pouca. Pode ter pacientes com próteses ou placas já de cirurgias prévias sentir um pouco mais de sensibilidade na área. Hoje em dia também com as tecnologias, as placas mais modernas, as próteses mais modernas, costumam também não ter muito essa, quase que uma rejeição, um choquinho. Tem pacientes que sentiam bastante isso. Hoje em dia, sendo bem honesto, muito mais o frio pode causar um pouco de rigidez da articulação. E com a rigidez o paciente pode sentir um pouco de dor, mas não é o mais comum não. Doutor, qual é o ponto de alerta para o paciente procurar ajuda de um profissional especializado? Pronto. O ponto de alerta que eu sempre digo é o seguinte, é o paciente que ele está começando a ter as limitações na atividade que ele tinha rotineiramente. Então, um paciente que ele era habituado a ir buscar o filho na escola, depois passar na academia. Hoje em dia ele já não consegue na academia. Depois ele começa a nem conseguir buscar o filho na escola ou ir na padaria. Ou seja, o que eu quero dizer? É o paciente que começa aquela prática que ele estava habituado no dia a dia, ele consegue cada vez menos fazer isso. Então, uma alerta quase que máxima do paciente procurar um especialista, ortopedista, ou numa maneira geral que nós gostamos, não só eu, mas na clínica, é ver o paciente de uma forma como um todo. Né? Doutor, e em relação à artrite, artrose, como é que é o tratamento, como se diagnostica essas doenças? Exato. A artrose, é o que eu falei posteriormente, é quando começa a desgastar essa cartilagem inicialmente. Se o paciente não trata essa cartilagem, ele começa a lesionar o osso. Começa a raspar osso com osso, tá certo? Então isso nós chamamos de artrose. As artrites são doenças inflamatórias que podem estar cursando de atividades repetitivas, inchando a região, e pode estar relacionado até com a reumatologia, que também é uma outra área, que vai pegar todas as articulações, não só de uma específica do nosso corpo. Doutor, obrigado por sua presença aqui no programa Mais Saúde, nesse bate-papo que a gente teve hoje aqui. Maravilha, o prazer foi todo meu, muito obrigado. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá. Até lá.